Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenhando Animes. Eu sou o professor João e no último vídeo eu fiz o esboço do Falcão, aquele personagem da Marvel, porque está começando a série dele, o Falcão e o Soldado Invernal. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Hoje eu vou terminar o desenho fazendo o sombreamento, o preenchimento, o sombreamento e a iluminação. Espero que vocês gostem, então não perde tempo. Já deixa o seu curtir aqui, ativa o sininho, ajuda a gente pra caramba. E comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você gostou do desenho e o que você gostaria que eu desenhasse. Então pega o seu lápis preferido e vambora desenhar, valeu! Fala galera, então vamos aqui para a segunda parte do nosso glorioso Falcão. Agora eu vou fazer o preenchimento, a sombra e a iluminação. E para o preenchimento, para começar o preenchimento, como eu já falei várias vezes nos outros vídeos, eu começo fazendo uma camada bem clarinha com o lápis 4B. Esse lápis, novamente, né, explicando para vocês, esse lápis aí que eu estou usando é o chamado lápis integral. Ele não tem madeira, ele é 100% grafite. Já falei isso várias vezes, mas é sempre bom reforçar isso daí, principalmente para quem está chegando no canal agora e tá vendo aí, né, pela primeira vez esse lápis. Então eu passo uma camada bem fraquinha do lápis 4B, vou apagando as linhas de grid que eu deixei para trás e começo a fazer esse preenchimento. Primeiro eu faço um preenchimento e depois eu vou inserindo as sombras e por fim eu coloco a iluminação. Beleza? Então sempre essas três etapas. Faço o preenchimento, coloco a sombra e depois eu ponho o brilho. E aí eu decidi começar pelo óculos. Por quê? Eu gosto muito de ver alguma parte do desenho pronta que chame muito a atenção. No caso, o olhar eu acho que é algo que chama muito a atenção. Então eu tenho a tendência de começar pelo olhar, pelos olhos, no caso do Falcão aí pelo óculos, justamente porque dessa forma eu consigo entender melhor se o desenho tá saindo bem feito ou não, se ele tá saindo parecido ou não, beleza? Então, ó, já fiz todo o preenchimento. Aí o óculos eu fiz o preenchimento mais claro com o 4B, depois eu fiz um pouco mais escuro com o 6B e por fim eu usei aquela geringonça ali que eu fiz, não é bem geringonça, como que chama? Eu esqueci o nome agora. Eu fiz uma adaptação, que meu lápis estava quebrado, não sei se vocês lembram. Então eu fiz aqui uma adaptação para eu poder usar o meu lápis mesmo quebrado, né? Então eu peguei o corpo de uma caneta que já não tinha mais carga e consegui prender ali o meu lápis, tá vendo? Ó, tô usando ela agora. Ó. Então esse lápis que eu tô usando aqui com a extensão da caneta, ele é um lápis 9B, então ele é bem macio e ele deixa bem escuro mesmo, né? Justamente para dar esse contraste. Eu acho que uma das coisas legais no desenho é justamente trazer o contraste, tá? Então, ó, e também aí eu vou dando umas pinceladas com a borracha, ó, começando. Esse desenho é legal vocês prestarem bastante atenção em tudo que eu tô fazendo agora, porque ele é completo. É aula de nariz, é aula de boca, é aula de orelha, é aula de olho, que talvez é um pouco menos porque o olho ficou atrás do óculos. Mas vocês podem ver que consegui trazer uma transparência para o óculos, né? Você vê que tem a lente e você vê o olho atrás. Então isso daí também é um negócio, já uma técnica mais avançada para você conseguir esse efeito, beleza? Aí, ó, eu tô fazendo todo esse sombreamento aí com esse lápis, justamente porque ele é mais macio. Em alguns pontos do desenho vocês vão ver que eu passei o esfuminho também, tá? Mas essa técnica que eu usei aqui não é técnica de esfuminho, é o grafite um pouco mais rústico mesmo, beleza? Faz parte do meu estilo, do estilo que eu gosto de desenhar. Isso daí é muito importante, vocês entenderem o estilo de vocês, entenderem o que vocês gostam de desenhar, para manter sempre no mesmo estilo, beleza? Galera, e quem quiser ver o desenho pronto, pode entrar lá no nosso Instagram, que é o @deanimesoficial. Eu vou postar o desenho na minha rede social, no meu Instagram, que é o @desenhandocomjoão. Vocês podem entrar lá também. E aí eu vou marcar o desenhando animes, né? O @deanimesoficial.
E aí vocês podem ver tanto na minha página quanto na página do The Animes Oficial. E vocês podem fazer igual eu. Vocês podem pegar e postar o desenho de vocês no seu Instagram e marcar a gente lá marcar a gente lá no Instagram, porque assim todo mundo que acessa o Instagram do canal aqui do Desenhando Animes vai conseguir ver o que vocês postaram, tá bom? Eu recomendo bastante. Galera, pro cabelo dele, eu fiz uma técnica aí um pouco diferente. Eu peguei um lápis, eu risquei o formato dos fios do cabelo, apaguei e depois eu fiz o sombreado, como vocês puderam ver lá. Eu não lembro se eu já fiz agora ou ainda vou fazer, mas eu faço dessa forma. Eu risquei, depois é a mesma coisa do que se eu estivesse utilizando um boleador, tá? O boleador, ele vai ter o mesmo efeito, ele vai marcar o papel para depois, quando vocês passarem o lápis, ele ficar aqueles fiozinhos brancos, e que tem esses fiozinhos no cabelo do Sam na referência, tá? Então eu fiz dessa forma. Como eu estou sem boleador, então eu fiz assim, eu risquei, apaguei, mas aí eu tenho que apagar com a borracha modeladora e com a borracha branca normal, beleza? Galera, voltando para as redes sociais, eu falei das minhas redes sociais, o @desenhando com João, o Instagram oficial aqui do canal, que é o The Animes Oficial, e faltou falar o dos outros professores, né? O do Veto é o @bigtoon e o do Bruno é o @limasketch. Então vocês podem marcar a gente lá nas suas postagens, podem seguir a gente e vocês verão tudo que a gente posta lá, todos os nossos desenhos com mais detalhes, beleza? Galera, então voltando aqui para o nosso desenho, esse desenho tem um grau de complexidade alto, que é o seguinte, as texturas, né? Tudo que é textura, que você for fazer manualmente, dá muito trabalho. Por quê? A gente tem que visualizar a textura original e imaginar como que a gente vai reproduzir aquela textura no papel. Então vocês podem olhar aí que eu fiz a gola do Sam e ele tá sem textura nenhuma por enquanto, né? E na referência, ele é um tecido bem poroso, um tecido complicado de desenhar mesmo, tá? O que eu fiz aí para dar essa textura? Então eu fiz algumas achuras e fui fazendo uns pontilhismos. Uns pontinhos fui batendo com lápis, que é justamente para tentar imitar a textura da camisa do Sam, da gola da camisa do Sam, beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui no braço dele, onde eu estou desenhando. Então, ele tem aquela lista branca. Essa lista branca, eu deixei ela branca mesmo, deixei o espaço. Eu nem passei o lápis dentro, né? Tem gente que vai passar o lápis dentro e depois apaga. Eu não fiz nada, deixei branco mesmo, tá, galera? Que é justamente para dar bastante contraste. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. Um desenho preto e branco, o segredo dele, para ele ficar bonito, é o contraste, tá? Então, ó, eu fiz primeiro os pontinhos, depois eu passei o lápis e depois eu vou passar a borracha, que é justamente para essa textura ela ficar na camada de baixo e a gente poder visualizar ela quando a gente olhar. E é um tipo de textura que você vai notar mais quando você está olhando o desenho de perto. Quando o desenho está um pouco mais afastado, você mal consegue ver esse tipo de textura, né? Mas é fundamental para dar esse toque de realismo para o desenho. Então lembrem-se, a borracha é um excelente aliado de vocês. Nunca se esqueçam disso, a borracha é extremamente importante. Tem muita gente que vai se gabar, não, eu fiz um desenho aqui maravilhoso e nem usei borracha. Ah, legal, bacana. Eu uso e não vejo mal nenhum de usar a borracha, ela foi feita para isso, tá? Então eu faço o maior proveito dela mesmo. Ó, ali no braço dele eu fiz a mesma coisa, fiz as achuras, fiz os pontinhos e usei a borracha para dar um brilho na parte do lado direito do desenho, né? E agora eu tô fazendo aqui a parte do peitoral, a mesma coisa. Então primeiro faço a textura por baixo, depois eu passo o preenchimento e por fim eu passo a borracha. Beleza, galera? Eu acho que essa daí é a melhor forma de vocês fazerem esse tipo de textura. É claro, a gente tá falando de um vídeo que eu tive que gravar aqui, um vídeo que tem que ter no máximo 10 minutos. Mas, tendo mais tempo, você pode desenhar buraquinho por buraquinho da textura também. Isso daí vai variar o quanto de tempo vocês têm para terminar o desenho
e principalmente o quanto de paciência vocês vão ter para terminar o desenho, porque a paciência é um grande vilão da gente fazer um bom desenho, um bom trabalho, porque a gente começa a ficar ansioso para querer terminar logo e tal, e às vezes a gente acaba até mesmo atravessando algumas etapas que seriam muito importantes, beleza? Galera, então já estou finalizando aí, só terminando a asa do falcão, essa asa aí muito especial. Eu achei muito legal fazer essa parte da asa, deu um efeito bem bacana aí para o nosso personagem. E eu espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso desenho. Não esqueçam da assinatura e valeu!